Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli. Hoje aqui no Economia do Cotidiano, Celso Bissoli fala pra gente sobre onde começar a investir, né, Celso? As possibilidades que a gente tem para começar o ano diferente, 2026, quem não guardou nada em 2025, tem como ir fazendo pequenos aportes para ir melhorando essa questão dos investimentos? Ajuda a gente aí, Celso. Boa tarde para você. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos. Sim, né, sempre nesses momentos de virada de ano, a gente renova os nossos planos, né, aquilo que não conseguiu executar ao longo de 2025, planeja para 2026, né, e no caso específico de investimentos, isso, claro, depende totalmente de qual é o cenário econômico que a gente projeta para o ano que vem, quais serão as principais tendências e em que direção isso vai apontar, né? Embora esse ano de 2025 a gente tenha tido bons resultados econômicos, né? O Brasil deve crescer 2,3% esse ano, a gente chegou numa taxa de desemprego bem baixa, né? Tivemos um aumento da renda, isso é um resultado positivo. Agora, para o ano que vem, a perspectiva ainda não é tão positiva quanto essa que nós tivemos nesse ano, né? A perspectiva é que o ano que vem nosso PIB cresça somente 1,6%, então um crescimento mais tímido do que a gente está vendo esse ano. Uma inflação um pouco mais baixa, né? Embora esse ano a inflação tenha fechado, a expectativa é que ela feche dentro da meta estabelecida pelo Banco Central. O ano que vem a gente espera uma inflação um pouco mais baixa, mas o ponto importante, pensando em investimentos, está relacionado principalmente à possibilidade de redução da Selic, que atualmente está em 15% ao ano, e a expectativa é que ao longo do ano que vem essa taxa Selic seja gradualmente reduzida e chegue ao final do ano no patamar de 12% ao ano. Claro, ainda é um patamar elevado, mas a gente sai, né, desse nível realmente muito alto, que é de 15% ao ano. E nesse cenário da taxa de juros se reduzir um pouco, né, alguns investimentos se tornam interessantes. Mesmo que a gente veja essa queda da Selic, quando a gente fala de investimentos, o que importa principalmente é o que a gente chama de juro real, né? Ou seja, essa diferença entre a Selic e a inflação. Então, quando a gente desconta a inflação da Selic, então se a taxa Selic chegar ao final do ano a 12% e a gente tiver uma inflação de 4%, isso significa que o juro real é de 8%, né? A diferença entre essas duas taxas. E como a perspectiva é que esse juro real ainda vai seguir alto na economia brasileira, isso acaba beneficiando muito as pessoas que conseguem poupar um pouco da sua renda e conseguem aplicar, por exemplo, em renda fixa, né? Em geral, os investidores gostam de colocar muito o seu dinheiro em renda fixa, justamente porque fogem do risco, né? E aí, quando a gente olha para a renda fixa, esses títulos públicos, né, acabam sendo uma das principais opções dos investidores, né, porque são seguros, e aí podem ser títulos públicos pré ou pós fixados, atrelados, por exemplo, à inflação, mas isso acaba sendo uma opção de investimento segura, né, e com boa rentabilidade. Isso atrai muito os olhares dos investidores. Claro que a gente está pensando naquelas pessoas que têm a possibilidade de fazer alguma poupança e direcionar esses recursos para esses investimentos. Para aquelas pessoas que estão poupando esse recurso, pensando em usar esse recurso para comprar alguma coisa, né, pensando aqui no imóvel, por exemplo, né, a gente tem que lembrar que essa redução da taxa de juros, mesmo sendo uma redução importante, mas ainda é um patamar elevado que encarece essa concessão de crédito e esses serviços financeiros, né? E aí, nesse caso, para essas compras maiores, tem que se fazer um cálculo com cuidado para ver o quanto que as pessoas vão comprometer do pagamento com juros, né? Então é importante priorizar especialmente essas compras em que você consegue fazer um aporte inicial elevado
para financiar, né, uma parte, a menor possível, justamente para eliminar um pouco o pagamento com os juros, porque a perspectiva é de que a nossa Selic continue essa trajetória de redução ao longo do tempo, né, mas isso não vai se limitar somente a 2026, essa redução é gradativa para 2027, 2028, né, então a gente ainda vai permanecer, né, com patamares elevados, Ô Johnny. Celso, quem tem por exemplo, um financiamento já há 3, 4 anos, era outra taxa de juros, ele não sofre influência nenhuma dessa taxa mais alta hoje, né? Ou sofre? Não, nesses casos, esses financiamentos são calculados a partir da taxa de juros no momento da assinatura do contrato, embora algumas modalidades específicas tenham alguns reajustes ao longo do tempo. O importante é que, nesse cenário de mudança da taxa de juros, para aquelas pessoas que fizeram financiamento no momento de taxa de juros muito elevada, né, nesse patamar agora de 15% ao ano, tem a possibilidade de portabilidade, né, à medida que a taxa de juros vai caindo, pode buscar outras instituições financeiras, outros bancos que podem oferecer condições melhores de crédito e fazer a portabilidade, né, migrar esse financiamento para uma outra instituição em condições melhores. Então, é uma das formas de tentar fugir de pagamentos de juros tão elevados. Mas realmente quem contratou essas operações financeiras num momento muito mais favorável ainda está numa condição mais confortável. A questão toda é que nesse momento, né, para aquelas pessoas que não tiveram muita opção ou não conseguiram aguardar para tomar essa decisão, a possibilidade é ao longo do próximo ano e monitorando o mercado, né, no sentido de consultar algumas dessas instituições financeiras e bancos para encontrar alguma alternativa um pouco mais vantajosa, porque principalmente no caso de um imóvel, a gente está falando de um financiamento muito a longo prazo, às vezes 20, 30 anos, e qualquer taxa de juros menor que for possível conseguir faz bastante diferença, né? Então isso pode ser a diferença de, ao invés de você pagar o equivalente a 2 imóveis ao longo de 30 anos, às vezes 1,5, né? Claro, né, são contas bem aproximadas, mas isso faz diferença quando o financiamento é tão longo assim, Johnny. Pô, interessantíssimo. É sempre bom fazer uma análise ali, dar uma olhada no contrato, rever, né? E tentar um acordo ali no banco, procurar uma condição melhor. Muito interessante o que você falou. Tem um assunto aqui que o Luan, nosso ouvinte, mandou, Celso, foge um pouquinho dessa questão do financiamento, é sobre investimento. Ele te pergunta sobre previdência privada, se é uma boa, né? Porque aí é uma forma de conseguir guardar um dinheiro todos os meses, ele pergunta, e se for uma boa, o que ele precisa observar? Ele consegue tirar esse dinheiro a qualquer momento? Os ganhos são bons? É a pergunta do nosso ouvinte Luan. Em relação à previdência privada, existem aplicações financeiras que são mais interessantes, né, como esses títulos de renda fixa, né, os próprios títulos públicos acabam sendo mais interessantes do que a previdência privada, pensando na previdência privada como uma forma de aplicação financeira, né? É claro que quando o objetivo é estritamente previdenciário, para algumas pessoas isso acaba sendo de alguma forma vantajoso, mas a rentabilidade de outros títulos ainda é superior ao da previdência privada, e o aspecto a ser observado, e isso está relacionado a essa segunda pergunta, Johnny, são justamente os critérios envolvidos na previdência privada, né? Em geral, a previdência privada, você fica com o dinheiro preso durante um tempo, né? Não é uma aplicação financeira que a gente chama de líquida, né, ou seja, que você pode retirar aqueles recursos a qualquer momento. Na verdade, se você fizer a retirada desse recurso antes do prazo contratado, existe um pagamento de tributo maior, né? Em geral, essa tabela é regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixa esse dinheiro aplicado, menor é essa taxa de desconto. Então, isso para as pessoas que
que tem a possibilidade de precisar retirar esse recurso antes, a previdência privada acaba não sendo interessante, né? E na hora de receber a previdência privada, ou seja, se você contrata um plano por 30 anos, quando chega no momento de receber esse dinheiro, em geral existem duas alternativas, né? Você pode receber todo o dinheiro aplicado de uma vez só ao final desse prazo, ou receber esses recursos aos poucos, como se fosse realmente uma aposentadoria, né? Um salário mensal após esse período. Mas, em geral, a previdência privada não é uma aplicação financeira considerada tão interessante quanto outras aplicações. Em geral, às vezes alguns investidores aplicam também em previdência privada, mas como parte de uma grande cesta de aplicação financeira, ou seja, em busca de diversificação, inclusive de risco, os investidores vão colocando um pouco de recurso em cada uma dessas modalidades. Então, um pouco em previdência privada, em títulos públicos, uma parte em aplicações financeiras um pouco mais arriscadas, como, por exemplo, ali na Bolsa de Valores. Então, acabam recorrendo à previdência privada como uma estratégia de diversificação. Agora, pensando como principal ativo de aplicação financeira, realmente existem outros ativos mais interessantes, inclusive seguros, né, como eu falei, com os títulos públicos, e a taxa de juros ainda vai permanecer elevada, então esses ganhos de renda fixa ainda são mais interessantes, Johnny. Celso, muito obrigado, tá, por mais esse comentário. A gente espera na semana que vem. Feliz Natal aí para você, para toda a sua família, viu? Eu que agradeço e boas festas a todos, né? Feliz Natal para todo mundo e para vocês também, Johnny.